Você sabia que a maioria das pessoas, quando abre um negócio isso, É porque o Eric não deu a chamada e eu estava no celular aqui. ele deu já. Desculpa, Eric. Eu vou fazer aqui, vai. Por favor. Eric, tu vai se habituando, porque, assim, enquanto eu tô lá na frente, o Roberto tá ali, ó, 2 por 1. Faz a chamadinha aqui, ó. Hã, piada. Certinho, Albert? Calma. Já? Silêncio Calma. silencioso. Tô tirando aqui, porque o meu não para de vibrar. O meu tá silencioso, eu acho. Não, fala Só silencioso, mas confirma. ele vibra sem parar, eu já estava aqui respondendo um monte de gente. Vai. Lá. 3, 2. Você sabia que a maioria das pessoas, quando quer abrir um negócio, sonha antes em ter um? O Rodrigo Viriato, ele não só sonhou, ele abriu foi 8. E a gente vai conversar com uma pessoa aqui disruptiva, que trabalhou e trabalha na área da gastronomia, dos eventos, educação financeira, um visionário por si só. Roberto, se apresente e depois a gente vai fazer assim, uma honra, né, receber uma pessoa tão elegante, prestigiosa, com Com tantas certeza. qualidades. Eu sou Roberto Araújo, contador por formação, empresário por vocação, empreendedor, conselheiro e consultor de empresas. E eu sou Valédia Mello, sou médica, anestesiologista, trabalho também com dor crônica e transtornos psiquiátricos e tenho uma clínica chamada Cetavi, onde a gente também faz muita gestão. E nada mais gostoso do que trazer pessoas de sucesso para a gente trocar figurinhas, né, Isa Roberto? Com certeza. Rodrigo Viriato, o empresário há 30 anos, que começou sendo chefe. É Isso. uma profissão que naquele momento era destinada para os atos corretivos dos alunos ou dos delinquentes, Delinquentes. né. E você, Rodrigo, hã, da cozinha se tornou professor universitário da Universidade Federal do Ceará, Uhum. e daí empreendeu e atua hoje em diversos segmentos, desde a gastronomia, com a sua rede de restaurantes e o Que Café na verdade Viriato. na verdade não eram 8, eram 25 no começo de janeiro de 25 em janeiro de 2025 eu tinha Eu fui exatamente muito Nossa, 25 eu empresas. amassei o Eu negócio, era tinha vinte e eram cinco, e lá sendo que eram 25 8. eram 25 negócios diferentes. Não diferentes, tô nem falando CNPJs, porque CNPJs eram mais, negócios mas eram diferentes, 25 que isso é negócios impor diferentes, isso é exatamente, é. interessante. Conta um Alguns no pouquinho mesmo dessa setor, questão. na restauração, Na educação, alimentação, na mas gastronomia, educação, no mercado educação, financeiro. gastronomia, mercado financeiro. Eu acho essas 3 vertentes. E mercado de luxo também, né, eu faço algumas consultorias no mercado de luxo também. E como se deu essa questão do mercado de luxo? Conta a sua história pra gente, Rodrigo. O mercado de luxo, assim, tem uma história antes, mas, assim, o mercado de luxo veio quando eu era confeiteiro no Ritz de Paris, e, lá tinha um lavador de panelas que era a única pessoa que tinha acesso, era a única pessoa que podia pegar ou cumprimentar o Mohamed Al Fayed, que era o dono do Ritz. Ele não era uma questão de toque nem disso, mas era uma questão de segurança, ninguém podia chegar perto dele, e quando ele passava, você só podia olhar para ele se ele olhasse para você. Só que ele era um gentleman, então ele já passava falando com todo mundo, então todo mundo podia falar com ele, só que a única pessoa que tinha autorização para pegar nele e cumprimentar ele era esse lavador de panela, chamava de E manduá. tinha uma razão para eles ter sido a pessoa escolhida? Não sei de te dizer por quê, mas Interessante era essa um história. africano, Sim. né, e Ele foi o escolhido. ele foi escolhido. Talvez pela antiguidade, eu sei que também o Admanduá era o chefe da máfia de lá dos africanos que trabalhavam no Ritz. E o Admanduá disse uma vez para o Mohamed Al Fayed que eu era uma máquina de trabalhar. Na verdade eu não era uma máquina de trabalhar, era um nordestino, e a gente como nordestino, a gente é muito trabalhador. E além disso eu gostava muito das gorjetas que eu ganhava fazendo o trabalho de tradutor, né, então quando tinha algum hóspede que queria descer para a Rue Saint-Honoré, o Ritz fica uma quadra da rua onde tem as maiores grifes de luxo em Paris. Então quando os hóspedes que falavam inglês, francês ou português, e eu era muito cara de pau, então quando a pessoa perguntava se eu falava italiano, eu dizia que falava, mas não falo nenhuma palavra italiano, mas eu queria a gorjeta. Então eu entendia em francês e traduzia para um italiano, que não importava que o cara não entendesse,
mas a gente se entendia. É a comunicação do O importante era a nordestino que comunicação, sabe quando tu mistura um monte de palavra? Então, assim, quando alguém perguntava assim, quem fala italiano, espanhol, português, inglês ou francês, chama o brasileiro. Gostei. Aí era eu. Eu vou só Mas eu fazer uma falava só inglês e retrospectiva. francês. Você já foi para lá já com os teus negócios aqui no Eu já Brasil? tinha o buffet. Uhum. Essa vez foi 2006, então eu já tinha o buffet, eu tinha um Alice's Buffet. Só tinha um Alice's Buffet nessa época. Quando eu fui para lá, eu fui para me especializar em confeitaria. Eu já era Sim. cozinheiro, já era chefe de cozinha, tinha concluído ciências contábeis na UFC, eu queria só o diploma, e fui para fazer um ano sabático lá. E fui para ser confeiteiro, ralé mesmo, assim, né? Cheguei lá, o cozinheiro inicial se chama Cumim, né? E eu comecei como Cumim e terminei como concierge, porque o Ritz ele não é considerado um hotel, ele é considerado um palácio. Uhum. Então, você não consegue chegar em cargos maiores que esses, você não é francês, nascido francês. Então eu fiquei como concierge, porque eu fui levado do Ritz para Londres para fazer o curso de mercado de luxo na Louis Vuitton da Harrods. E E esse aí ano sabático durou realmente só 1 ano ou não, foram mais ao todo eu fiquei uns anos? 3 anos em Uns Paris, 3 né. anos. Mas indo e vindo, tá. Sim. Eu fui 2006, 2010, 2012. mas ficou direto lá. Não, não, fiquei a primeira vez eu fui para o Ritz, na segunda vez das outras 2 vezes eu fui para Le Nôtre. Uhum. Na Mas ficou terceira vez quanto tempo? Aí ficou na terceira vez que eu já fui para cuidar de Roland Garros. Então eu Legal. fui chefe de banquete de Roland Garros. Então Ou foi a terceira seja, uma experiência no mercado de luxo. experiência gigantesca. Então na terceira vez, por exemplo, eu já foi quando eu comecei a trabalhar muito na parte de relojoaria. Sim. Eu cuidava de banquetes lá, mas o que eu muito fazia, por exemplo, quem o patrocinador master da quadra de Roland Garros é Rolex. Então os ricaços queriam comprar Rolex, queriam comprar Patek Philippe. Então foi a época que eu fui para a parte de aprender o que era relojoaria de alto padrão. Hoje, se você conseguisse resumir, o que que você trouxe dessa tua experiência para os teus negócios que hoje rodam? Quando eu voltei em 2006, lá eu conheci Chanel, Salvatore Ferragamo, Clotes, então assim, no Brasil não tinha isso. Quando eu voltei em 2007, na verdade, né, eu fui em 2006, voltei em 2007, na verdade era muito difícil empregar o mercado de luxo aqui, porque aqui ninguém sabia o que era isso. E de alto valor Hoje já é mais agregado também, diferente. né? Então, assim, eu trouxe muita coisa, teve muita coisa que eu trouxe para o Brasil da época e das experiências que eu passei lá. Então, assim, teve muita coisa que a gente foi implantando porque eu era professor no Brasil quase todo. Eu fui professor de várias faculdades. Então, teve alguns serviços de tipo que se chama Amuse-Bouche, Amuse-Gueule, Uhum. são serviços de gastronomia que as nomenclaturas, quem veio para o Brasil trazendo fui eu, né, assim, porque foi um dos primeiros chefes de cozinha brasileiros que foi ter experiência fora, que de fato falava francês e que retornou ao Brasil, trazendo essa experiência, né. Hoje nos seus negócios, qual o mais rentável e qual aquele que demanda mais a sua atenção? É consultoria, consultoria. Consultoria de que forma? Como é que ela se compõe? Na verdade eu faço consultoria tanto empresarial, como eu faço consultoria na área financeira. Então eu faço consultoria desde gestão empresarial básica, como eu faço consultoria, por exemplo, para quem quer bancarizar, por exemplo, suas empresas. Abrir um banco. Então empresas que têm acima de 500 funcionários, 1000 funcionários, você já consegue bancarizar a sua empresa e rentabilizar através desses funcionários. Então, de chefe ao empresário no mercado financeiro Financeiro. também, né, uma trajetória muito Total. muito É porque teve um divergente. momento da minha carreira que as pessoas começaram a perguntar como é que eu fazia para ser multiempresário. Sim. E aí eu comecei a fazer mentoria. Que é exatamente Eu a minha pergunta, como que você fez para fazer é um multi, né, em vários sentidos, vários Sim, na tá? verdade, assim, Ou foi quando você acontecendo ou olha para você pensou nisso, foi não, algo não, foi planejado? acontecendo, não Uhum. teve muito plano, mas uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade é assim, em 2006, por exemplo, a gente ainda não tinha celulares como hoje, né. Sim. Então eu ainda tenho fotos ainda reveladas daquela época. Mas eu era o cara que chegava lá e se você pegar minhas fotos, metade são fotos minhas e metade são fotos das cozinhas, fotos dos fornos, fotos dos equipamentos. Então, assim, eu sempre fui muito curioso, assim,
Quando eu ia para um lugar desse, eu queria saber como ele funcionava, A gestão por a trás gestão por trás do do negócio. negócio. Então, não é à toa que quando eu cheguei lá no Ritz, passei aprendiz de confeiteiro e terminei Sim. trabalhando como... Eu acho que se eu fosse francês, eu teria talvez continuado lá e teria me tornado talvez gerente comercial do Ritz, né? Mas, enfim. E como é que você vê hoje o mundo gastronômico, principalmente na cidade de Fortaleza, que ela hoje se notabiliza pela gastronomia, e você que também tem uma rede de restaurantes, de entretenimentos aí, buffet, como é que você vê o Cara, o mercado? mercado gastronômico é um desastre, porque o mercado que é, assim, quando você fala para mim mercado gastronômico, precisa saber o que é que você está falando. Você está falando de alta gastronomia ou de baixa gastronomia? Porque o mercado que dá dinheiro é o de baixa gastronomia. E isso para mim não é gastronomia, isso é só comida. Sim, Então, assim, o que é que dá dinheiro? Picanha e cerveja gelada. Isso não é gastronomia, isso é só comida. Isso é só refeição, isso é cerveja. sim. Então, o mercado de gastronomia está passando por uma crise gigantesca. Então, o que é gastronomia, o que é a ciência E gastronômica, essa crise está associada está diretamente à associada cultura, né? Porque não só à cultura, na a verdade, visão a incapacidade do governo federal de facilitar o empreendedorismo nacional, né? Você tem hoje custos diretos que giram em torno de 18% a taxação de Que impostos, você repassa para o seu que cliente você consumidor. que na verdade o empresário não tem maturidade para repassar, então ele vai Uhum. quebrar. Eu entendo. Porque na verdade também aí vem o outro contraponto, a população tá com a incapacidade de consumo, Sim. né, então tem uma incapacidade de pagar, dos dois lados, né? aí também tem uma imaturidade do empresário de cobrar, e aí fica esse contraponto, o empresário vai lá e puf, quebra. É Porque não difícil. sabe cobrar, não pode cobrar, e o governo federal só faz apertar. Federal, estadual, municipal, mas mais o federal. Então a gente As tem, na verdade, taxações como um todo, as né? taxações como um todos, mas a gente é muito apertado pelo Estado. Uhum. Então, na verdade, o setor gastronômico ele vai passar, ele já está começando, mas ele vai passar por uma crise agora sem precedentes. E quando a gente fala de crise, Rodrigo, nós estamos dentro de um processo onde nós vivemos uma reforma tributária no final do ano de 2025, e na verdade não é reforma tributária, né? Na verdade, A de rua é reforma tributária. não tem nada ali, apenas houve uma adequação dos números. Mas como é que você enxerga como empresário, como empreendedor, como empregador que você é, esse movimento e esse novo dispositivo legal que traz um novo modelo de estrutura E tributária eu para até o... digo mais, não é só avaliar esse modelo em si, mas ele tem múltiplos negócios. Então tem um portfólio que também atende múltiplos estilos de Sim. taxações, cobrança. É muito eu tenho um negócio e eu já fico desesperada tentando entender o todo, imagina você que tem vários negócios Na verdade, assim, acontecendo. a reforma tributária é outro desastre. Assim, desculpa ser tão pessimista, mas é porque, assim, é a realidade. Porque a reforma tributária, você vê que ela não começou, e apesar de não ter começado a valer, ela já está sendo mudada. Por quê? Porque ela nasceu, na verdade, de um aumento tributário, né? O primeiro imposto a ser criado, o IVA, já subiu para 25%. Todo mundo disse o quê? Vamos todos quebrar. Sim, E aí o governo começou a criar subterfúgios de essencialidade. Por exemplo, o mercado médico é essencial, então ele tem um redutor. Então, é uma reforma tributária que, ao invés de ser parada para pensar, para desonerar o empresário como um todo, para aumentar a base de arrecadação, isso sim é uma reforma tributária. Reforma tributária é o quê? Baixar impostos, melhorar a fiscalização, para para gerar mais aumentar a recursos. base, mais gente pagar imposto e o governo ganhar mais de uma base maior. Não. Vamos arrochar mais. Obviamente, mais gente vai querer sonegar, mais gente vai partir para Informalidade. informalidade, os médicos vão tentar, enfim, Todo mundo vai tentar todo mundo vai sair tentar pela sair de um culatra. subterfúgio, e aí a base diminui, e aí sobrecarrega quem não consegue sonegar, fatalmente vai fazer o quê?
quebrar diversos setores. É. A gente tinha agora um regime especial do PERSE, onde todos os restaurantes estavam pagando, os que conseguiram entrar no regime, tá? Não todos. 5% de imposto. Quem estava no regime especial, ninguém sonegava. Você estava pagando um imposto municipal, estadual e federal juntos de 5%. Ninguém que eu conhecia do PERSE buscava subterfúgio de sonegação. Por quê? Porque era um imposto razoável, 5%, e você estava totalmente na legalidade. Foi só o PERSE cair, e agora aumentou a tributação para cerca de 18%, quem estava com 5%, aumentou 13%, que coincidência, 13%, né? E aí começou a quebradeira. E aí a gente veio, inclusive eu estava lendo hoje, né, justamente sobre a incapacidade da população de pagar esse aumento. Veio também, aí já outras matérias falam do uso das canetas emagrecedoras, Sim, que fizeram diminuir o consumo dos é restaurantes, verdade. e não deixa de ser uma Que estão verdade, abrindo, inclusive, restaurantes voltados para esse porque as público. pessoas começaram a dividir pratos, né? Então, Com assim, quem está certeza. tomando a caneta divide o prato, né, com a esposa ou com o companheiro. Então, Então, quando a gente começa a associar esse monte de situação, esse monte de movimentos, quer dizer, mais gente fazendo exercício, correndo, Sim, mais gente tomando a caneta emagrecedora, aumento de imposto, então, aumento da incapacidade, e a gente está falando só do setor de restaurantes. Mas isso reflete também para o supermercado, sim. né? Hoje a minha conta de supermercado, ela é o dobro do que eu gastava no fim da pandemia, sendo que a gente hoje cortou os supérfluos. Antes a gente ia para o supermercado e comprava todo tipo de porcaria que meus filhos queriam. E a nossa conta dava R$ 900 por semana. Hoje a gente vai para o supermercado, não compra nenhuma porcaria e dá 2.000 por semana, Para você ver a né? diferença. Isso, eu tô falando do fim da pandemia para cá. Uhum. E isso acaba o quê? Comprometendo minha capacidade de consumir em restaurantes, em shopping, em loja de roupa e no médico particular, Sim. É uma né? consequência natural, Com essa coisa é a natural. estrutura da Isso, macroeconomia, né? macro e micro, né? É, macro e Macro micro, e né? micro, né? Uhum. É. Que uma vai ter o reflexo na outra. Aí é por isso que eu gosto de ter vários negócios, para que eu não tenha renda de um lugar só. Minha Porque mãe sempre quando um falava isso, ficar nunca ruim. não pode tirar todos os coelhos de uma única É, cartola, né. então, hoje em dia, quando E você vê isso na prática, eu vejo isso no na seu dia a prática, dia? vejo, Então vejo. um negócio está indo bem, o outro já não está tão bem, o mercado ele é volátil, né, ele tem Sim. esses altos e E eu baixos. não tenho apego a nenhum negócio. Na hora Sim. que ele começa a me dar trabalho, Mas isso é hoje, ser empreendedor, você não é, pode ter esse eu- amor tão enlouquecido pelo seu negócio a ponto de não ver que ele está te causando algum mal, né. Você ser empreendedor é você ter essa capacidade de ter uma visão de que se aquele negócio é bom, vamos tocar ele para frente. Se ele não é tão bom, ele precisa ser repensado, sim. né. Então Hoje esse eu é o já modelo de repenso alguns gestão. negócios meus que as pessoas nem imaginam Uhum. que eu esteja repensando fechar, porque Sim, eles aparentemente. sim. Mas eu repenso por quê? Porque dificuldade de mão de obra, alta taxação, Não é a necessidade. necessariamente porque ele não te deu um bom lucro. Ele dá lucro, Sim. mas Mas esse lucro tem um custo alto esse para custo você. tem um custo de oportunidade que a gente Sim. usa na contabilidade, né? Um custo de oportunidade que não compensa, o investimento dele não tem payback, o reinvestimento, ele não tem capacidade sequer de reinvestimento. Sim, Por quê? Porque sim. também o custo de reinvestimento, de Ele, manutenção, ele paga, você vai abrir a DRE, ele paga, ele se ele paga, ele dá ele dá lucro, caixa positivo. mas ele Mas não tem a capacidade de se reinventar, de não, se. até porque nós brasileiros e cearenses adoramos uma novidade. Sim. Deixou Então, de ser novidade, se não no é mais restaurante deixa de ser interessante. novidade, ele fica desinteressante. Eu tenho que trabalhar muito, por exemplo, principalmente nos meus restaurantes, para que eles sejam necessários. Claro. Então eu preciso criar nele necessidades que você não sabe que precisa nele. Então, aí tanto que nossos restaurantes não são restaurantes, são empresas de eventos, principalmente corporativos. Então eu não foco muito na pessoa física, eu foco muito na sua pessoa jurídica. Uhum. Você ir lá almoçar para fazer negócio, você ir lá fazer um evento de negócios, nosso foco está muito nesse, e não na pessoa física, porque a pessoa física que vai de casal, ele vai para novidade. Claro. Ele quer ir o quê? Descobrir um restaurante novo com a esposa, E pronto. com o E não companheiro, volta. e ele vai uma Vai uma vez, vez, vai vai duas, voltar. na terceira vez ele é Já vai pra maltratado outro e ele já não novo. vai mais, porque abriu um novo, né? Sim. Então não tem como eu brigar com esse setor. Meu restaurante mais novo tem 15 anos, Sim. entendeu? E o segmento de buffet?
O de buffet ele sofreu muito na pandemia e houve uma remodulação do modelo de eventos sociais. Os eventos sociais antes tinham 500 pessoas, 300 pessoas, hoje em dia os eventos sociais têm no máximo 150 pessoas. É difícil você ver um evento social, um casamento, que tenha 300, 500 pessoas. Então ele tá se remodelando, mas ele ainda não parou. Ele ainda não se posicionou para dizer assim: "Ah, nós somos assim". Tanto que na pandemia a gente entrou na pandemia com 4 buffets, terminamos a pandemia com 2 buffets, um dos buffets virou um café gigantesco, que na verdade é um mega buffet de varejo, e o outro buffet a gente vendeu, né. A Bom. gente tomou no meio da pandemia a gente não teve apego nenhum. Pega esse buffet aqui, fecha, Na vende. verdade, você sabe gerenciar o ciclo do dinheiro. Hã, Você consegue ter essa visão, essa rotatividade, esse então a gente terminou a gerenciamento. pandemia com um buffet a menos Uhum. e outro virou um café. Porque a gente que tinha um KNAI de café, aí foi também uma questão de E isso você faz para todos os seus negócios, faz o dinheiro rodar de uma forma muda inteligente de negócio, e vai mudando de negócio. muda de negócio. E é o que você ensina para os seus alunos? Conta um pouquinho do Rodrigo mentor, É, educador. a gente tem a escola V7X Educação, onde a gente ensina todo eu ensino exatamente o que eu faço nas minhas empresas. Claro que eu trago exemplos de empresários de fora, empresários nacionais, empresários internacionais, mas eu não gosto muito de trazer a realidade, por exemplo, se você pegar assim: "Ah, o Elon Musk montou a SpaceX". Gente, a gente não é o Elon Musk, nem tem o dinheiro dele, nem tem o acesso dele. Então fica muito complexo eu trazer para o meu cliente uma realidade que não é a realidade dele. Eu prefiro trazer a realidade de outro empresário local, ou a minha realidade, a experiência de quem está por perto, Sim. ou pelo menos uma experiência nacional. Então eu gosto de partir da minha experiência: "Olha, eu fiz isso, errei, fiz isso, acertei, e tem um cara aqui no mercado que também fez parecido e acertou e errou", e aí a gente vai para o nacional e dificilmente eu vou para a experiência internacional. Rodrigo, eu gosto muito dessa relação, porque quando a gente está no mundo acadêmico, a gente observa muito o caminhar da academia. Mas é importante no mundo dos negócios, no mundo empresarial, que nós possamos linkar o conhecimento acadêmico à realidade do mercado. O mundo real, como ele se Uhum. apresenta, com as suas dificuldades, com os seus desafios, com as suas oportunidades, e fazer a diferença. Então, quando você associa aquilo que você traz da academia para a sua vivência no mundo dos negócios, você vai agregar um valor. E eu acredito que é bem isso que você faz, fazendo essa relação acadêmica como professor e a relação como executivo, como gestor, como homem de muitos negócios. É, quando eu estive professor da universidade, o que eu tentava era isso, era levar para a universidade A a prática. prática. A universidade não Eu aceita digo tão que é o bem, hands-on, né, a universidade já aceita muito mal, eu também fui aceita professora muito mal, universitária, né, até é muito conversando, estava difícil. almoçando com o Roberto, expliquei para ele que eu tentei fazer, todo professor é obrigado a ser pesquisador, né, uma Sim. obrigação Da academia. da academia quando você é professor da Universidade Federal. E eu fui obrigado a pesquisar, mas eu não aceitei as metodologias tradicionais de pesquisa. Então eu fui para etnografia e história oral temática. Por quê? Porque eu gostava de pesquisar segundo o que eu estou vendo. Quem está vivo sou eu. Kant Sim. morreu faz tempo, Rousseau morreu faz tempo, de né, então, assim, eles são, claro, a base teórica do que eu pesquisava, mas quem está vivo e observando sou eu. Então, etnograficamente, é a minha opinião e, obviamente, a opinião de quem eu estou entrevistando, por isso que chama história oral temática. Então, importava o quê? O relato do entrevistado, de quem está vivo, vivendo a realidade. Então eu gostava de entrevistar empresários vivos, Claro, que né, são referências que é a para eles. referência, é a realidade do que está acontecendo agora. Pronto, a Então realidade e o sucesso. eu tive algum problema na academia, porque eu resolvi pesquisar numa metodologia de pesquisa que não é tão bem vista e tão bem aceita, que é a etnografia historical Sim. Você temática. sabe que o nosso podcast ele nasceu um pouco dessa nossa necessidade de conversar com pessoas que fossem disruptivas e que desejassem mostrar um pouquinho da sua própria realidade, porque a gente aprende, o ser humano aprende muito observando o outro. E eu acredito muito nisso. E é no hands-on mesmo, é você botar a mão Isso. na massa para fazer acontecer.
É muito legal a gente ter muita teoria, é muito bom você ser um grande teórico, mas se a teoria não for, praticável, ela é só teoria. E é isso que você está falando, exatamente o que a gente acredita. Então, o inverso nasceu dessa nossa necessidade de conhecer pessoas, de linkar pessoas e de mostrar para os outros que sucesso é possível para todos. E que a gente pode, na prática, provar que as diferenças, elas existem para convergir em prol de um projeto, de um propósito. Então, as pessoas são diferentes e nós temos de entender as diferenças, aprender com essas diferenças e somar essas diferenças às nossas. Uhum. Então, quando a gente consegue convergir pensamentos, princípios, propósitos e valores diferentes, certamente nós teremos um resultado muito mais rico, porque as pessoas aprendem umas com as outras. O aprendizado, como muito bem você colocou, Valéria, ele é constante, ele não para. Então, quando você traz o aprendizado da academia para o mundo real, para a vivência, para a oportunidade de negócios, para a gestão, para o fazer mais com menos, o apresentar um resultado mais eficiente, ser mais eficaz, naturalmente será mais É. próspero. Tem um filósofo que ele é pouquíssimo conhecido, chama Pierre Bourdieu, eu sempre cito ele, porque ele explica o que é código. Código é todo o conhecimento que a gente adquire desde a menor infância. Se você infelizmente, ele beneficia quem é rico e prejudica quem é pobre. Então, por exemplo, eu nasci aqui no Pio XII, perto do Lagamar, nasci de uma família mais humilde, então até eu ter a oportunidade de ir ser cozinheiro, de viajar, então, fiz ciências contábeis na UFC, depois eu fiz minha especialização em Digital Mindset and Leadership em Nova York, já adquiri mais código. Depois eu fui ser cozinheiro em Nova York, mais código. Depois eu fui ser chefe de patisserie em Paris, mais código. O Louvre para mim se tornou um quintal, mais código. Então, eh, a experiência como cozinheiro, ela dá algum demérito para mim? Pelo Zero, contrário. pelo contrário. Na verdade, eu aprendi a gestão A partir da a cozinha. partir da cozinha, fazendo ficha técnica, processos. Quando eu estava em Roland Garros, eu tinha que a primeira coisa que eu fiz foi contar o tempo do trânsito, porque como a gente não tinha pias de lavar, só tinha pia de lavar, mão, não podia lavar louça dentro de Roland Garros. Então a gente tinha que contar o tempo do trânsito para fazer o tempo de contagem de lavagem de louça para ter um carro indo e vindo. Imagine o que é fazer a gestão da quantidade matemática da lavagem de Ou louça, seja, da era quantidade de muito copo. além de comida. Isso é Então, muito e além de isso gerou comida. muito mais Tanto que se códigos você na sua olha, se você mente. quiser pegar um grande gestor, pegue o chefe de cozinha de um transatlântico, Sim. porque ele vai gerir desde a quantidade de lixo que ele gera, que ele vai ter que deixar em cada porto, onde ele pode trocar a quantidade de lixo, deixar, trocar, subir comida, descer comida. Logística Não gigantesca. tem, nunca encontrei um cargo onde a pessoa faz uma logística e uma gestão tão complexa como o chefe executivo de um transatlântico, onde ele tem que contar dia a dia, porque ele não tem espaço para Não tem um dia a margem, mais ele de não tem comida, não margem. tem margem. Se o Interessante, se né? o se o transatlântico atrasar um dia na chegada de um porto, falta comida. Que é o que a gente vê na prática, né, se isso acontecer. Então, eh a ótica do aprendizado, e Pierre Bourdieu explica exatamente isso, o código. O que é que você aprende em cada lugar que você passou. Só que você tem que estar atento a isso, atento a esse aprendizado, Aberto. aberto a esse aprendizado, É né, assim que a gente tem que olhar ser para sempre. tudo, né. Então, quando eu fui cozinheiro em todo lugar que eu chegava, eu queria aprender tudo. Claro. Aprender o idioma, aprender como é que geria, inclusive aprender a função dos outros, né. Tanto que eu fui fazer a função dos outros, Exato. né. E antes de continuar, Roberto, eu vou só fazer aqui uma pausinha para convidar você que está nos ouvindo e se você reconhece esses desafios, seja na gestão, nas finanças ou na construção do seu negócio, eu quero te falar algo importante. Segue a gente no Instagram, em ponto verso talks, no YouTube também, tá? Então a gente vai estar no @inverso talks e ativa o sininho para que você não perca os próximos episódios. Rodrigo,
todo empresário, ele para acertar, ele tem que errar. O aprendizado é um exercício constante e ele não tem fim. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas. Uhum. E é uma coisa que eu costumo dizer nas minhas palestras, é que nós somos eternos aprendizes de coisas diferentes, porque você não vai aprender o que você já sabe. Sim. Mas conte pra gente, qual foi o seu maior erro financeiro e estratégico dentro dos seus Erro negócios? foi... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria construído menos no terreno dos outros. Eu teria imobilizado menos capital em patrimônio de terceiros. Se eu pudesse voltar e Isso tá, incluindo tempo, gasto tempo energético, financeiro, gasto de dinheiro. tempo, Aham. né? Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu teria montado menos negócios em imóveis próprios. Porque hoje eu tenho muito capital. Na contabilidade a gente chama de ativo diferido. Sim. Eu tenho muito dinheiro investido em imóveis de terceiro, que no dia que eu botar o pé fora, esse ativo não vale nem um centavo. Então é Nem como para se mim, nem você para ele. tivesse investido só naquele CNPJ ali que é meio que um CPF. Mais ou menos ativo diferido para ficar. Assim, eu sempre uso de Sim. exemplo o seguinte: a tinta que eu pintei a parede, Ou a reforma que ele fez a em um reforma prédio. que eu fiz num prédio, mas que só serve para mim. Porque o prédio não é próprio, o O prédio é prédio não é alugado. próprio de um terceiro. Então, no dia que eu sair, aquela reforma às vezes não serve nem para mim, nem para o dono do imóvel. Sim. Então, se eu pudesse voltar aí uns 20 anos, 25, eu teria investido menos em imóveis de terceiros. Uhum. Mas isso foi um erro que foi mais de alguns sócios meus. Assim, eu na época, eu insisti muito em a gente comprar uns imóveis e fazer os negócios nos nossos imóveis. Meu sócio dizia o quê? Não, é melhor a gente fazer dinheiro alugando, porque o capital imobilizado no imóvel, tá. Só que hoje a gente teria um patrimônio imobilizado muito maior. Uhum. Que se eu vendesse isso, ou seja, contabilmente falando, se a gente realizasse isso, eu me aposentava, É, né? faz sentido. Mas tem uma tese que defende exatamente o contrário, né? De Pois é, se contabilmente, imobilizar o mínimo possível para poder pra realizar dinheiro como não negócio. imobilizado. É porque talvez o momento hoje seja o momento desse investimento agora. Não, é porque são duas teses É que a porque, na administração traz verdade, são diferentes. a região da cidade onde a gente poderia ter investido, ela cresceu muito. E houve uma Então teve valorização imóveis muito que a grande gente dos deixou de imóveis. comprar hoje por 300 mil, que hoje ele vale 20 milhões de reais, Sim. entendeu? Ou que a gente poderia verticalizar um prédio que a gente receberia 20 apartamentos no lugar do imóvel. Então, foram oportunidades que a gente deixou de realizar, preferiu alugar e imobilizar o capital, que eu não faria de novo. Perfeito. Muito bom. E algum negócio que você ainda deseja abrir? Ou sua mente já está mais estagnada? Ou é aquela mente empreendedora inquieta que está sempre pensando nos próximos? Eu tento não abrir, assim, racionalmente eu não queria abrir mais nada não, mas os olhos às vezes brilham para alguns negócios. Eu prefiro hoje eu tenho uma fintech, um banco, e hoje meu foco está em fazer essa fintech crescer. Meu foco hoje é a fintech. A fintech, eu tenho um meio de pagamento, uma empresa também de meio de pagamento, meu foco está nisso. Mas a gente nunca estava fechado, né, a oportunidades, mas assim, racionalmente eu não gostaria. Racionalmente você já não precisa mais, já está bem Eu não tranquilo, gostaria não, já tem muita coisa de rodando, desfocar, né, mas mas nada te impede. nada me impede, né. A fintech, ela é medida pela quantidade de ativos que você tem dos seus clientes, pela carteira dos seus Pela clientes. carteira de cliente, pela quantidade de pessoas. A gente chama no banco quantidade de vidas que a gente cuida, né. Vidas, tratando Pessoas, de folha de pessoas. pagamento, mas de investimento, de A investimento é aplicações. capital que a gente consegue captar, e no meio de pagamento é de volume de dinheiro processado. Então, dinheiro processado, dinheiro captado para investimento e vidas protegidas, que a gente chama, seja folha de pagamento ou vidas protegidas mesmo, né. Esse ativo hoje de investimentos, ele tem uma carteira de quanto? Hoje 50.000 pessoas. O ideal é sempre passar de 20.000. Quando você passa de 20.000, começa a ficar interessante. Hoje a gente tem 50.000. E dos investimentos?
Investimentos, assim, eu posso te dizer, eu não posso te dizer o atual porque por uma questão de compliance, mas eu posso te Claro. dizer a última que eu vendi que estava desinteressante. A última que eu vendi tinha 5 bilhões geridos. A atual eu não posso, Perfeito. mas é maior do que essa. E se você pudesse dar um conselho para quem está entrando nesse mundo empresarial, para os próximos 5 anos, qual que você acha que é um mercado que vale a pena? Tudo que não tiver capital imobilizado, tudo que você imobilizar pouco, ou tudo que tiver. Existe uma diferença, até vou dar uma aula quinta-feira sobre isso. Existe uma diferença entre custo e despesa, Sim. né? Custo é tudo aquilo que você emprega na realização direta da execução do serviço. E despesa é aquilo que é fixo, realizando ou não o serviço. Então, ou monte um negócio que tenha pouco capital imobilizado, ou monte um negócio que tenha custos altos e despesas baixas. Você falou de custos e de despesas. E os investimentos? Você até pode investir muito, desde que o custo seja alto. Por quê? Porque ele está ligado diretamente à prestação de serviço. Eu faturei, eu vendi, prestei serviço, o custo pode até estar alto, mas a despesa tem que estar lá embaixo. Por quê? Uhum. Porque no dia que eu não tiver paciente, meu consultório está fechado e não tem ninguém lá dentro. Sim, No dia que eu for ao banco e, por exemplo, sabe quantos funcionários eu tenho no banco? 3. acredito. Hoje em dia não é 3, necessário eu ter não mais do que preciso ter isso. mais que isso. Eu compartilho com outros prestadores de serviço a essas despesas. Então eu tenho um sócio na área de consórcio agora. Então, na área de consórcio, por exemplo, a gente tem, acho que estamos caminhando para ter 50 pessoas, mas são todas PJ. Eu não tenho despesa, eu tenho 0 funcionários. Tem mais uns 3 lá, né? Isso Mas em qual empresa? na parte que cuida de consórcio. Certo. Mas você vê, a gente processa mais de 20 milhões de reais Com com 3 3 funcionários. funcionários. O resto é tudo Então PJ. a despesa A minha fixa é muito despesa é muito baixa. né, mesmo que você tenha um custo um pouco mais Eu alto, tenho você um custo mais consegue alto, esses gestores têm um rodar. salário mais alto Sim, para gerir pessoas jurídicas, né? sim. Cada pessoa daquela ele tem que abrir um CNPJ. Então, eu prefiro pagar comissões mais altas para essas pessoas. Eles vão Eu trabalhar ganho mais menos, felizes. eles ganham mais, eu ganho menos, mas o meu custo fixo é mais baixo, Sim. Então se você quase tiver que zero. fechar 1, 2, 3 dias, você não vai desesperar por Não, causa não. disso. Se na verdade, se eu não vender tanto, Sim, não tem tanto problema, claro. né. E tudo isso em 2 salas comerciais. Ou seja, volto a repetir, despesa O de custo Itaú fixo tem muito baixo. 20.000 agências lá, 10.000 agências no país. Eu tenho Esse é o 2 futuro dos salas bancos, né, comerciais, é o que 3 a salas gente tem visto. comerciais, né. Esse vai ser o Claro que futuro. eu também não me comparo, quem sou eu frente ao Itaú, né, também não tenho comparação. Mas é isso que está acontecendo e é o que tem que acontecer com as empresas, se enxugarem, né. E se você parar pra pensar, aqui no Brasil as pessoas têm muita crença errada sobre o dinheiro. Qual delas você acha que é a pior de todas, na sua opinião? Que dinheiro é trabalhoso de Uhum, ganhar. muito bom. Dinheiro é muito fácil de ganhar. Desde que É você fácil de saiba gastar também, exatamente, é e fácil de sabe fazer uma gastar. boa gestão. Pois faça esse trocadilho pra gente. Como é dinheiro fácil de ganhar? Porque fácil de gastar todo mundo sabe, mas fácil de ganhar? Conte pra gente. Olha, se você olhar para, digamos que quem esteja ouvindo a gente ou vendo a gente seja um empreendedor e ele venda bolo. Ele pode vender bolo, ele pode ensinar a vender bolo, ele pode fazer tanta receita com o que é assim, ele pode verticalizar o negócio dele, ele pode terceirizar com outras pessoas a venda de bolo, ele pode franquear a venda de bolos, ele pode fazer tanta coisa com um conhecimento tão básico que é fabricar bolo. E eu tô falando de vender bolo. E tem gente fazendo isso, tá? Tem um cara em Brasília que chama, se não me engano, Flávio Bolos, ele tem 150 lojas no Brasil. E eu estou te falando um caso, se tem mais. Tem uma cafeteria no Brasil, se chama Cafezinho Bom, uma coisa assim, Cheirinho Bom. Cheirinho O bom. cara tem mais de 1.000 franquias. Ele não ganha dinheiro com cafeteria, ele ganha dinheiro vendendo franquias. A taxa de franquia dele é 70.000 vezes 1.000 dá 70 milhões de reais. É claro que ele tá rico. Qual é o negócio? Qual é o core do negócio dele? Franquia. É franquia.
Perfeito. Então, qual é o negócio que você tem que fazer? É olhar para o seu negócio e ver assim, onde é que estão as outras receitas do meu negócio Que eu não estou. que eu não estou tendo ainda. E aí, Roberto, vem naquela nossa conversa, né? Todo empreendedor ele precisa ter tempo para olhar para o seu próprio negócio. Porque se ele só trabalha no desespero, ele não consegue ver essas oportunidades, elas vão passando. Hum. Né? E elas passam quando você deixa de comprar um imóvel que está com preço bom e você tem caixa para isso. Passa, porque os momentos, o tempo é A ali. própria anestesiologia, né? Minha Sim. mulher, ela era anestesista, Sim. né? E ela cansou da anestesia, ela resolveu pivotar para outra área, para a área de É porque é nutrologia. uma área que puxa muito. Exato, ela cansou de tanto plantão, ela Sim. anestesiava para neurocirurgia, então eram cirurgias de 10 horas, 16 horas. Longas. Dela cansou e resolveu pivotar para outra área, mas ela mesma na vertente dela, ela já vendeu curso digital, ela já hoje ela quer fazer consultoria, porque assim, como ela conseguiu pivotar muitas coisas, ela foi professora da UFC, pediu exoneração, ela montou consultório Fez a próprio, mesma coisa que você. fez a mesma coisa que eu. Então assim, ela fez o que muito Não é médico você não tem professor, não. coragem. Não é você É porque é professor, não. difícil sair da caixinha, né? É difícil Ela você ela sair fez do o que muita padrão. gente não tem coragem de fazer. Claro. Tanto que assim, E muita alguns gente deve anestesistas perguntar: "Como por que que ela fez e eu não consigo alguns fazer?", né? anestesistas procuram ela e dizem assim: "Tu não faz uma mentoria para mim, Sim. de como é que eu faço", às vezes não para sair da anestesia, mas para ter uma geração de renda, como por exemplo, como você fez, um consultório de tratamento de dor. Uhum. Mas como é que eu monto o consultório? Como é que eu Sim. largo o plantão? Como é que eu e às vezes, assim, como é que eu largo o meu emprego público? Eu não tenho coragem. Como é que tu teve coragem? Como é que ela teve coragem de largar? Porque ela ganhava muito bem como anestesista, ganhava Sim. mais de R$100.000 como Sim. anestesista. Uhum. E ela largou a anestesia e a Pra ser transição empreendedora e a foi transição não é trabalhosa. fácil. Largar um emprego público não é uma decisão fácil. Por mais que ela ganhasse pouco, Era uma segurança, né? é Era a a tal da falsa segurança, segurança. mas ela É. largou o emprego público, largou a anestesia e foi ganhar 10% do que ganhava como anestesista para realizar o que ela queria. Só que hoje ela ganha 4 vezes Claro. mais do que ganhava como anestesista, tem um consultório aí Tem no tempo, BS 2 Design, filhos, né, faz a hora dela, criativa. faz a agenda dela, então tem a liberdade dela. Então, assim, na vertical da Ingrid como empresária médica, ela pode criar várias receitas, inclusive ser médica mentora, É isso mesmo. né. E eu acho que esse que é o grande diferencial, a gente olhar para aquilo que você escolheu como negócio e começar a olhar todas as vertentes que ele pode te dar e, de repente, criar novos negócios a partir de uma ideia que vem daquela base. Sim. É exatamente isso. Eu acho que esse é um grande diferencial. E essa estrutura do ecossistema que se retroalimenta também é muito interessante. Inclusive, nós estamos com um projeto que logo mais iremos apresentar para o mercado, mas eu como consultor financeiro e tributarista, eh, conselheiro de empresas, trago para você, Rodrigo, compartilhando aqui e concordando, né, acolhendo todas essas suas ponderações que eu entendo que são muito oportunas e trazem para o nosso público, Valéria, um agregar de conhecimento muito rico, sabe. Sem dúvidas. E esse sentido que faz com que nós estejamos aqui do inverso, é de nós podermos sairmos da caixa, nós podemos ter a disponibilidade de sairmos da zona de conforto, tá. Porque se você continua fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, você vai ter o mesmo resultado. Uhum. Para se obter resultados diferentes, para se fazer o dinheiro trabalhar para si, para empreender, para fazer mais com menos, para, inovar, nós precisamos realmente nos dispormos a sairmos da caixa. E empreender significa sair da zona de conforto. Uhum. Então, você, pela sua história de vida, sempre foi um inconformado. Um inconformado, na verdadeira acepção da palavra, de sempre poder ver mais adiante e ter a convicção de que sempre poderia fazer mais. E essa sua entrega, esse seu depoimento, ele é muito rico para a gente e certamente agrega valor para todos os nossos telespectadores. Mas eu queria saber do Rodrigo, hoje, o que é que o Rodrigo imagina do dia de amanhã?
como é que você vê o futuro? O meu ou o futuro do O país? futuro o futuro do Rodrigo como homem de negócios, empreendedores, Ah, as empresas do Rodrigo e o quando eu futuro do nosso quando e o eu nosso parei futuro, né, como então um tá, todo. eu vou falar do meu, mas assim, quando eu resolvi fazer um planejamento no começo de 2025, eu estava muito cansado de tanto negócio, um relativo burnout ali, e eu disse: "Preciso diminuir essa quantidade de coisas, porque não dava tempo de pensar em todos eles e nem digerir todos eles". Então eu fiz um exercício muito básico de microeconomia. Pa Recursos escassos, capital, trabalho. Antigamente os recursos escassos de microeconomia era capital, trabalho, capital, dinheiro, né, dinheiro, Sim. trabalho e recurso natural. E hoje em dia é acrescentado tempo e conhecimento. Então, muito básico. O que é que sempre vai faltar no mundo? Dinheiro. Com o que eu sei trabalhar? Com dinheiro. Então, qual dos meus negócios é o negócio mais promissor? Tudo O que que lida com mexa com dinheiro. dinheiro. Então, eu resolvi focar em tudo que trabalhe com mercado de luxo e dinheiro. Porque o luxo tem a ver com vaidade e muito capital, e dinheiro, porque assim, sempre vai ter alguém querendo comprar dinheiro e alguém querendo vender dinheiro. Sim. Então, quem estiver no meio intermediando, tendo ou não tendo dinheiro, sabendo intermediar o dinheiro, vai poder ganhar. Mesmo que eu não tenha o dinheiro para vender, se eu sei intermediar, eu consigo ganhar. E você já tinha o conhecimento, só lhe Eu fui faltava o adquirindo tempo. conhecimento, faltava só focar nisso. Então, nos últimos aí 10 anos eu venho focando no mercado financeiro, mas nos últimos 4 focando nesse mercado de banco e fintech, e, né, em operações bancárias. Então, foi um exercício muito simples, assim, foram 5 minutos, né. Acordei e falei assim: Ou "Vou eu tirar vendo 5 minutos aqui ou para eu resolver trabalho isso". com foi como eu falei para o Roberto, hoje no almoço, assim, ou eu trabalho vendendo saúde, porque o que é que você paga com qualquer dinheiro que você tiver? Para salvar a sua vida, a vida do seu filho ou a vida da sua família. Sim. E a outra coisa, quando você quer dinheiro, você paga qualquer juros, você compra qualquer coisa, é o que você quer. Então assim, eu não tinha como montar um hospital, nem como isso ia demorar muito. Então espera aí, Ia ter que fazer deixa toda eu a ir para a construção parte do nova de dinheiro. conhecimentos. Deixa eu ir para a parte do dinheiro, que essa aqui eu sei fazer. Saúde é uma área que eu não domino, então Sim. deixa eu ir para onde eu domino. Foi mais fácil, mas foi 5 minutos. Ele é decidido, né, Roberto? Você já vai, Total, faz total, acontecer. muito decidido. Isso é muito bom. Olha, eu vou aproveitar e vou reforçar o convite para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube e não nos segue no Instagram, aproveite, já faça agora e ative as notificações. E eu queria agradecer, Rodrigo, foi assim uma conversa maravilhosa, né? Gratidão. E eu vou te fazer a nossa última pergunta para você encerrar aqui com chave de ouro. O que que é sucesso para o Rodrigo? Sucesso é ter paz. Excelente. Chega a dar vontade de chorar, porque empreender é não ter paz, mas sucesso é você poder empreender E ter e ter paz. paz. Muito bom. Em dia que você empreender e ter paz, aí você está no ápice do sucesso. Mas quando você diz empreender e ter paz, quando você fala no sentido e quando você traz o sentimento de ter paz, ele se refere a você ou você fala de família, você fala da relação você, sua esposa, os filhos? Porque a paz, ela tá ligada, se você pegar uma esfera daquela de aquela esfera que vai na religiosidade, na família, no dinheiro, vai tratar de todos os aspectos da minha vida, eu teria que estar tendo sucesso em todas elas para eu ter paz. Então, para eu ter paz, eu preciso estar bem com a família, Bem com a nos religião, com negócios, a bem. cultura, com o Exato. dinheiro. Então, ter paz é ter sucesso Em em todas as to em áreas. qua se não todas, em quase todas. Pelo menos um sucesso que te traga conforto. Conforto. Então, se você estiver empreendendo e estiver em paz, é porque você está No caminho no certo. caminho certo, né. Muito bom. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo. Roberto, deixo com você a nossa finalização. É um privilégio receber Rodrigo Viriato aqui no Inverso, Sem que sombra nos de dúvida. traz Bate-papo super gostoso, inclusive. riquíssimo, né, e, que converge ao que nós sentimos, aos nossos valores de princípios, propósitos e valores de vida, né, que começa pela fé
em Deus, que somos cristãos, assim como você, pela família e pelos negócios. Nós que também entendemos que o mundo do empreendedorismo, ele sempre vai existir e nós precisamos nos reinventarmos todos os dias. E como consultor e conselheiro de empresas, eu digo isso para os nossos clientes todos os dias. Nós precisamos primeiro fazer o básico, olhar para as coisas mais simples. Se está complexo demais, tem alguma coisa errada. Nós Verdade. precisamos traduzir tudo aquilo que é complexo em uma regra mais simples possível, que possa traduzir naquela simplicidade, naquela objetividade, o verdadeiro caminho e a diretriz do que a gente está fazendo. Isso tem a ver um pouco assim, olha, cuidado com o tamanho que você quer ter. Eu lembro que eu já dei várias entrevistas em podcast e várias conversas com alguns empreendedores e alguns, eles queriam ter o tamanho que eu estava no momento que eu conversei com eles. E eu disse: "Você tem certeza que você quer a falta de paz que eu tenho no momento?" Porque uma coisa é você estar tendo sucesso financeiro, mas você não tem paz em outras áreas. E o homem, ele precisa de equilíbrio. E o homem precisa de Em equilíbrio, todas ele as tem que áreas. Em todas as ter áreas. então, cuidado com o que você deseja. Às vezes você quer que sua empresa cresça muito, mas isso vai te custar outras coisas, família, tempo. Cuidado com o que você pede Então para Deus, cuidado com né? o que você pede para Deus, às vezes te dá. Cuidado, você pede. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo, para gente encerrar, para encerrar minha fala, uma vez eu estava com um consultor de empresa e ele disse assim, ele que veio fazer um planejamento estratégico do Café Viriato e ele disse assim: "Bom, vamos abrir um Café Viriato em cada cidade do Brasil." Eu disse: "Rapaz, em cada capital do Brasil." Eu disse: "Amigo, esse plano estratégico aí deve ser só seu. Quem vai viajar é você, né, porque eu não consigo me imaginar viajando por todas as cidades do país." A gente também não tinha um plano de franqueamento, de franquia, né. Então, cuidado, esse plano aí é seu, não é meu. Aí Então, tem que ser exatamente o contrário, o o consultor plano ele tem que montar de acordo com o que o perguntar cliente quer, então, óbvio. Primeiro hoje eu quando eu perguntar. faço planejamento estratégico de um empresário, é assim, o que é que você quer fazer Desejo. daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tá. Não sua empresa. A sua empresa faz o que você quer fazer. Ela vai Exatamente, a para cultura é a consequência. é você. Você é a cultura do Para seu mim hoje o empresário é o pilar da empresa. Total, Não a empresa é o pilar do empresário. É o perfeito. contrário, É, perfeito. né. é isso. É isso. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Recebemos hoje Rodrigo Viriato, empresário bem-sucedido, que começou fazendo o que muita gente não Não tem coragem de gostaria de fazer, ser né, cozinheiro. ser cozinheiro, e hoje é um cozinheiro que virou banqueiro, Não é? Pois é. né. Algumas vezes eu me pergunto. Isso Muito aí. bom. Rodrigo, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, a você e a Obrigado. sua família, e prosperidade sempre. Amém. E Muito paz. obrigado. E paz, e paz. Muito Obrigada, obrigado, obrigada. gente.